Só para eu não comer a pauta aqui, que eu acho que é o negócio legal também, e na linha, puxar o gancho aqui na linha do que você já tocou um pouco aí na parte da Elizabeth Holmes e tal, né? Que é essa parte do background, João, assim, acho que para quem for assistir, quem estiver assistindo e tal, se puder dar um pouco do contexto, do teu contexto de background, para a galera também talvez conseguir olhar, né? Do tipo, pô, quem vai para uma área dessa, qual que é o background desse cara para eu enxergar se isso está muito perto de mim, se está muito longe de mim, né? O que meio que motivou ele a ir para essa área, qual foi o caminho que ele fez até aqui, né? A gente sempre meio que pergunta isso para todo mundo que participa, né? Porque a gente quer que as pessoas tenham um pouco mais de compreensão do histórico de quem está falando, né? Mas acho que especificamente no teu caso é mais interessante ainda porque, enfim, entre aspas, né? É um bicho diferente o empreendedor que empreende no hard tech. Então, assim, fala um pouco de você historicamente até aqui, para a gente também conseguir olhar se tá, a história também é diferente dos empreendedores que geralmente empreendem ou não necessariamente, né? Elementarmente, é a mesma a mesma formatação que uma outra empresa ou que um outro empreendedor. A diferença é que a gente tem uma demografia de quem tem um know-how de hard tech menor. Tá? Então, existem mais pessoas que sabem vender, ou se existem mais pessoas que sabem fazer software do que os que sabem mexer com propelente líquido de foguete experimental. Eu tive esses dias um networking com um CEO de uma startup chamada Bizu, que eles fazem foguetes experimentais e foguetes de sondagem. E aonde você acha um cara desse, né? Sim, existe uma equipe, mais de uma. Eu conheço pelo menos umas 5 ou 10 startups de foguete aqui no Brasil. Então, você é fora da caixa, né? Mas, elementarmente, eu vou até citar alguma pessoa aqui para vocês entenderem como o roadmap é igual, depois eu vou casar com o meu. O Thiago, no antepenúltimo podcast, o Thiago da Husky, comentou do histórico dele. Então, ele fez uma coisa correta, que era, ele primeiro foi para a indústria, e ele aprendeu com a indústria, e aí você tem pequenos aprendizados que você tem que aprender para construir primeiro o projeto, depois a empresa. Né? Então, primeiro ele foi lá da IBM, se não me engano, e eu chamo isso de aprender com o dinheiro dos outros. Tá? Então, isso é muito bom. E aprender também metodologias. Então, a indústria que eu fiz parte era uma indústria alemã. E o que eu aprendi de metodologia lá, de sistemas, de modelagem, de análise de engenharia, né? FES, FD, gestão de arquivos, gestão de atividades, né? Então, lá a gente tinha muito Scrum, muitos Kanbans em todos os lugares, a questão do Gemba, que é ir até o problema. Então, todas essas coisas eu aprendi ganhando dinheiro, né? Eu aprendi com o dinheiro dos outros. Assim como na faculdade, quem faz o aporte nos projetos da faculdade é a faculdade e os patrocinadores. Né? Então, a gente aprende a vender também, a vender as equipes, né? E aí, na faculdade, eu fiz tanto automotivo, que foi por isso que eu fui para automotivo, e no final eu fiz foguetes experimentais, desenvolvimento de foguetes. Mas aí você aprende coisas muito específicas, né? Com isso, e você leva uma bagagem para frente que, por exemplo, se eu não tenho ideia eu não indicaria para alguém, por exemplo, eu tenho ideia de fazer qualquer produto, uma garrafa nova. A pessoa não tem nem ideia como fabrica a garrafa, não sabe nem o que é uma solda, e ela não sabe como modelar a garrafa, não sabe nem como prototipar. Essa pessoa não pode fazer uma garrafa, não deve fazer uma garrafa. O máximo que essa pessoa pode fazer é tentar um networking ao qual tem um co-founder ali, que é um CTO, que vai fazer essa parte tecnológica, que é capaz de fazer isso. Isso é bem mais comum até nas soft techs, que normalmente até o CEO, que não é técnico, consegue fazer um MVP simples, valida a agregação de valor, depois ele contrata um CTO para poder escalar o software, né? Na hard tech não é tão simples, porque entra no caso da Taranos lá, onde se ele não soubesse que aquilo é possível, que no caso que ela vai para uma deep tech, não só para um hard tech, né? Eu não estou só fazendo uma garrafa, eu sei que é possível fazer uma garrafa.
Agora, fazer aquele desenvolvimento do sangue, não sei se é possível. Então, não adianta nem validar sem saber se tecnicamente é possível, ou pelo menos ter um previsionamento de desenvolvimento, com mais hipótese, e um nível de TRL já setado da onde nós estamos para onde a gente quer chegar. Isso é muito importante. Na Softex a gente não fala tanto de TRL, embora a ISO, que é a documentação da Embrapi, utiliza a ISO de número de TRL, mas isso para a Hardtech e Deeptech é o que mais a gente comenta, Technology Readiness Level, o nível de prontidão técnica de uma tecnologia, e cada um dos níveis, do 1 ao 9, tem um ponto específico ao qual você está na tecnologia. Então, o ponto 1 é uma tecnologia que a gente tem bastante estudo teórico, mas nunca foi colocado à prova. Um TRL 4, ele já está em laboratório funcionando todos os dias, digamos assim. Ele não é só, ele é um protótipo funcional. Indo para um TRL 6, ele já está em operação, mas não pode ser colocado na mão do cliente. Tá? Então, a gente fala, isso é muito importante para saber qual é o TRL, e existe uma metodologia para poder enxergar qual é o TRL, e que você pode terceirizar para uma consultoria, ou você pode contratar um técnico para fazer uma documentação. A gente passou esses dias por uma análise de TRL lá no IPT, no Instituto de Pesquisas que é dentro da USP, lá em São Paulo. E é bem legal, eles não é algo tão fora do padrão, porém, se você for do ecossistema de Hardtech, é uma das coisas que você tem que enxergar, não só para desenvolver, isso eu estou falando para o empreendedor founder que vai desenvolver algo para o futuro, mas também para o investidor. Eu comento bastante sobre as coisas do investidor, porque o investidor também é um cara que não está tão bem amparado, não tem tanta informação para, como é que eu... Assim, a gente acha que os founders estão perdidos, tem muito investidor perdido também, de não saber o que fazer, também não saber como analisar, né? E por isso que a gente tem, então, o nosso ecossistema é menor, e a gente tem menos informação sendo divulgada consecutivamente, é um orçamento maior para tudo que a gente vai fazer, mesmo para uma POC, e no final das contas, os investidores também não sabem como precificar, ou como saber se eu não sou uma Holmes, né? Então,